indica que desde o ano sexto, depois de Cristiano, diga comigo, desde o ano sexto, depois de Cristo, que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu entre setembro e outubro. E o que aconteceu? Jesus nasceu entre setembro e outubro e Roma transferiu para dezembro. Mas pastor, por que Roma transferiu para dezembro? Porque um homem chamado Constantino, e quem conhece a história geral sabe do que eu estou falando, de um grande homem da história chamado Constantino. Constantino, no ano 336, que ano? Ele celebrou o primeiro Natal casado com os cristãos, e isso foi debaixo de quê? Debaixo de imposição, debaixo de opressão, debaixo de assassinato, debaixo de confusão. Isso é história. Se você não estiver acreditando no que eu estou dizendo, vai para os livros. E eu não estou falando de livro de crente não, daqui a pouco eu vou te dar as contas. E ali, muitas pessoas, por imposição, por opressão, não resistiram e morreram durante aquele contexto histórico, dizendo que não aceitavam o paganismo. Cristãos europeus resistiram e morreram ao fio da espada, morreram em emboscadas feitas por Roma, por um argumento de que eles não eram cristãos. Tem uma nota aqui de uma TV de Manaus, no ano de 1995, o bispo de Manaus, ele declarou nas redes de TV local, e ele mesmo, como bispo católico, criticou, dizendo que o Natal era sim uma festa pagã e não uma festa cristã. O bispo de Manaus, no ano de 1995, ele diz numa rede de televisão local, isso tem registrado, que o Natal na verdade era uma festa pagã e não uma festa cristã. Diga que está perto de você. Um dia eu fui enganado com idolatria, mas eu me libertei, porque eu pensei que era verdade, mas não era vontade de Deus. Agora preste atenção uma coisa, irmão. Como é que se vê o Jesus de Roma, que Roma pregava e ensinava, e como é que a gente vê o Jesus da Bíblia, o Jesus de Jerusalém? O Jesus de Roma é um Jesus preso numa cruz, impotente, sem poder fazer nada. Diga comigo, o Jesus de Roma está numa cruz, impotente, sem poder fazer nada. Diga, o Jesus de Jerusalém já subiu, está com Deus e tem autoridade. Diga, o Jesus de Roma é um Jesus derrotado e morto, que caminha pelas ruas carregado pelos outros. O Jesus de Jerusalém
presa numa celebração de nascimento e não vai poder participar do momento glorioso preparado por Deus, que é a volta do Senhor. Quem fica preso com Jesus menino esquece de aguardar a volta do Senhor. Vocês estão entendendo qual é a cilada do diabo? Você está entendendo qual é o jogo do diabo? É prender a atenção das pessoas no Jesus menino, no Jesus que está na manjedoura, para esquecer daquele Jesus que está voltando, daquele Jesus que está chegando, que preparou o caminho para a sua volta. Posso ouvir amém ou não? Amém. A Bíblia nunca mandou celebrar o nascimento. Você sabia disso? A Bíblia nunca mandou celebrar o nascimento de Jesus, nunca, de Gênesis a Apocalipse. Mas a Bíblia diz para celebrarmos a morte dele até que ele volte para buscar a igreja, porque ele já ressuscitou. Por que o Senhor estava dizendo que nós não deveríamos celebrar o seu nascimento? Porque quando você celebra e fica preso no nascimento, você esquece da sua volta, você tira os olhos daquele que vai voltar. Então a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 24, diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partido disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. E ele continuou falando: fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Então a Bíblia nunca mandou celebrar o nascimento, mas mandou celebrar a sua morte e a sua volta. Você sabia que o Natal é uma das datas mais depressivas que existe? Você sabia disso? Sabia disso não? O Natal é uma das datas mais depressivas que existem. Pessoas que não ganham presente se acham miserável, que não pode ganhar. Tem gente, todo mundo falando de peru, e tem gente que não tem nem galinha para comer, e vai sentindo cada vez, sabe, lembrança do fulano. Todo mundo tem família, o cara não tem, começa a vir depressão, e todo mundo fazendo festa, e o outro que não tem condições de fazer a festa. É uma data depressiva, porque não foi ordenado por Deus para ser celebrado. Diga comigo: Natal, na visão de Roma, é prender Jesus na celebração do nascimento e esquecer de Jesus na celebração da sua volta. É por isso que nós celebramos festa dos tabernáculos, porque fala da volta do Senhor e do seu cuidado. O Natal de hoje é apenas um culto comercial que rende muito dinheiro. Tudo é movido para grandes aquisições, mas exaltação mesmo ao Rei Jesus não existe. Nessa época as vitrines são lotadas de gnomos. Já viu? Aqueles gnomos nas vitrines, tudo isso são demônios. Gnomos são demônios. As vitrines são lá cheias de gnomos, de deuses celtas. Isso é o Natal. Sabe, queridos, esses gnomos na verdade são demônios que habitam nas florestas. Agora escute só, você que gosta de alguém que mata a cobra, mostra a cobra morta e o pau morto. Só colocar um negócio em cá. Esconde, olha para cá. Se você talvez diga assim: não, pastor, mas isso é história sua. A Enciclopédia Bassa, alguém já ouviu falar nessa senhora? A Enciclopédia Bassa, no volume 11, página 274. Olhe para cá, para você não achar que você conversa fiada de pastor. A Enciclopédia Bassa, volume de número 11, página 274, diz essa palavra sobre o Natal. Se você está aqui no Evangelho, acha que isso é história de pastor, pega a Bassa na tua casa, vai na livraria, pede lá. A Bassa é uma enciclopédia britânica,
é uma enciclopédia de alta confiabilidade. Ela diz assim, olha o que ela diz do Natal, a enciclopédia Barça. A data foi fixada no ano 440 a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas nesse dia. A festa mitraica, religião persa que rivalizava, era inimiga do cristianismo nos primeiros séculos e que celebrava o Natalis Invictus Solis. Diga comigo, Natalis Invictus Solis. O que significa essa palavra, pastor? Nascimento do Deus Sol. Diga comigo, nascimento do Deus Sol. Então, o que eles faziam ali? Era comemorado o que? O nascimento do Deus Sol. Diga comigo, Natalis Invictus Solis. Então, o que eles fizeram? Diz a enciclopédia. E várias outras festividades decorrente do solstício do inverno, como na Saturnália em Roma, e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. Aí diz mais: essa festa tem uma origem de celebração a falsos deuses, nascidos na Babilônia, Grécia, Síria e países circunvizinhos do Oriente Médio, passando para a Europa, entrando em Roma e na Alemanha, e a França comprou a visão, passou para a China, e a China distribuiu para todas as nações da terra como fonte de lucro. Segura aí. Existia a festa chamada Natalis Invictus Solis. Era uma festa a um deus pagão chamado Deus Sol, porque era inverno. Eles acreditavam que do dia 24 para o dia 25 o sol nasceria naquele lugar. Então era uma festa para o nascimento do Deus Sol. Era uma festa pagã. Daqui a pouquinho você vai saber como que essa festa era feita. Então essa festa era as antigas civilizações egípcias. Elas tinham capacidade de influenciar as outras nações com a ideologia do Deus Sol. Essa festa do Deus Sol acontecia em dezembro. Que mês? Não. Qual é o mês que acontecia? Dezembro. Qual é o mês que celebra o Natal no Brasil? Dezembro. Mas a festa de dezembro era comemorado o nascimento de que Deus? Sol. Essa festa acontecia em dezembro, um mês de inverno. Era uma festa pagã, mas celebrada. Eles ficavam esperando a chegada do Deus Sol, e pelo ritual, no dia 24 no Oriente, o Sol se abriria. Então poderia haver a celebração, porque o Deus Sol havia se manifestado. E esse ritual solstício, festa ao Deus Sol, tem início no dia 25 de março e encerra dia 25 de dezembro. Aí espera, que diz a enciclopédia. Roma adota essa data esperada pelos pagãos para o nascimento de Jesus, e declarou que o Natal seria na viração do dia 24 para o dia 25. Aí olha aqui. O imperador Aureliano estabeleceu em 275 que todos os fiéis e não fiéis obrigatoriamente comemorassem o Natal naquela data que foi estabelecida pelas autoridades romanas. Isso dava comemoração da natividade da festa pagã, ou seja, do Deus Sol, e todos deveriam participar daquela manifestação. E aí foi oficializada no ano 336 como festa do Natal, cristianizando uma festa que era pagã e colocando o nome de Jesus no meio de tudo isso. Diga para quem está do seu lado, você está entendendo? Está entendendo? Irmãos, olhe para cá. Quem conhece Israel, e vocês sabem que eu já fui lá, quem conhece Israel sabe que dia 25 de dezembro é inverno em Israel. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que em Israel, dia 25 de dezembro é inverno pesado. Essa época agora aqui é inverno em Israel pesado. Não há viagem, não há turismo em Israel nessa época. Israel em dezembro, 25 de dezembro, é um inverno pesado. E ninguém em Israel fica exposto naquele tempo.
Agora em Lucas, no